Oi, Marta. Olá, Olá. Oi, boa noite. Eu Não aparece, não, oi. do Não aparece não, microfone. né? Não, Tá. não. Mas aí a gente então segue aquela mesma orientação de manter então o máximo de silêncio possível enquanto o outro convidado estiver falando para a gente não atrapalhar, tá bom? Ok. Desde já eu quero desejar uma boa noite para todos que estão entrando na Tá live. bom. Uma satisfação enorme ter vocês aqui. Falando sobre um assunto extremamente importante, né, que é o câncer de mama, né, que vem rodeado com essa campanha do Outubro Rosa, né, um assunto muito importante para trazer para as pessoas o conhecimento, né, sobre isso, né. Então, acredito que o encontro será bem produtivo, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês podem, né, colocar aqui no chat, onde tem ali no último cantinho ali, perto da setinha, tem um íconezinho com um ponto de interrogação. Ali também vocês podem colocar a pergunta de vocês, tá bom? Desde já, então, vamos começar a live, né? Temos aqui 3 convidados, eu agradeço a participação de vocês, né? Uma grande satisfação ter vocês aqui. E eu vou começar então com a Ingrid, falando um pouco sobre esse tema. A Ingrid Sobral, né, psicóloga, vai estar falando um pouco Raiol. melhor sobre esse Raiol, desculpa. Raiol vai estar apresentando um pouco melhor esse tema. É com você, Ingrid. Bom, boa noite, pessoas. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Segundo, pedir desculpas porque o atraso foi erro meu, né? Não sou muito familiarizada com a tecnologia, então me perdoem. E queria também dizer, parabenizar pelo tema, né? Assim, na verdade, eu acho que falta muito, né? Essa conversa mais dentro da graduação. Como cheguei a me falar um pouquinho, mas vou repetir o que eu falei, né? Eu sou formada pela Universidade Federal do Pará, tenho residência em multiprofissional em oncologia pelo INCA, mestrado e atualmente doutorado, fazendo doutorado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Trabalho com oncologia desde o início da minha graduação, comecei o estágio em um hospital no terceiro semestre, na verdade. Então, minha trajetória com oncologia sempre foi muito próxima, né? Hoje trabalho com oncologia, né? Trabalho numa clínica privada, dou aulas sobre oncologia e psico-oncologia. E falar sobre câncer de mama não é só importante hoje, porque a gente está no mês de outubro, que é um mês de conscientização, de troca de informação sobre o câncer de mama, sobre a prevenção e diagnóstico do câncer de mama. Na verdade, é como você falou, né? Assim, na verdade tem que ser todos os dias, todos os meses. E eu acho que precisa ser muito falado, porque dentre os tipos de câncer ele tem um papel fundamental, né? Assim, o câncer de mama, por ser o segundo câncer mais incidente no mundo. O INCA, no biênio de 2020 e 2022, estimou aproximadamente cerca de 2,1 milhões de pessoas no mundo com câncer de mama, então são muitas pessoas com essa doença. E no Brasil não é diferente, é o câncer que mais é incidente na população feminina, exceto na região norte, né, que equivale o câncer de mama com câncer de colo de útero, e também é um câncer de maior mortalidade dentre as mulheres. Para quem não sabe, também, cerca de 1%, né, desse total de pessoas com câncer de mama é a população masculina. Então, o câncer de mama também dá em homens, muitas vezes em homens mais jovens e está relacionado à hereditariedade. Mas é importante falar porque muitas vezes as pessoas não sabem e não divulgam, né, essa informação. E muitas vezes a falta de conhecimento sobre a doença, as dificuldades de acesso, né? Pelo menos falando do Brasil, né? Resulta numa chegada de pacientes com câncer mais avançado e que piora o prognóstico, né? Das pessoas com câncer de mama. Esses fatores, né? Relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama, ele é multifatorial, então a gente não pode falar só
e uma coisa, né, assim, que são desde fatores internos, como hereditariedade, como estilo de vida, né, assim, amamentação, a questão hormonal, até fatores externos, como exposição à radiação, mas e o câncer, assim, o que a gente fala sobre a detecção dele inclui diagnóstico precoce, né, falando de câncer de mama, que é tanto pela investigação das lesões suspeitas, quanto pelo rastreamento, que é a realização de exames periódicos em mulheres que não têm, né, homens e mulheres que não têm sintomas da doença. E, atualmente, né, as diretrizes brasileiras preconizam a realização da mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos. É muito importante falar que o câncer de mama ele não vem apenas como um sintoma, né? A maioria das pessoas, quando fala de câncer de mama, pensa em nódulo na mama e não necessariamente, né? A gente até usa aquela imagem, né, da laranja, né? E, assim, por exemplo, o bico para dentro, sair uma secreção. Pode ser sintomas também do câncer de mama, mas outros sintomas que não são tão conhecidos, como dores nas costas, podem também estar relacionados à doença. É por isso que é muito importante um conhecimento do corpo e também a realização dos exames, né, por alguém que sabe fazer por um profissional de saúde. E o tratamento é um tratamento muito difícil, né? Assim, é um tratamento muito invasivo, muito agressivo. A maioria das pessoas conhece mais a quimioterapia, que é o que é colocado nas redes, nas mídias, né? Assim, mas há outros tratamentos, como a retirada da mama parcial ou total da mama, depende muito do tipo de câncer. A hormonioterapia, que é o uso do hormônio entre 5 e 10 anos. A radioterapia. Então, é um tratamento longo e um tratamento agressivo e que muda a vida da pessoa, né? Assim, falando mais da psicologia, porque eu sei que a maior parte das pessoas que imaginam que estejam na live são da área da psicologia, é uma ruptura na vida da pessoa, né? Essa é uma ruptura na biografia do sujeito e que traz repercussões físicas, psicológicas, sociais, espirituais, enfim, afeta a vida toda da pessoa e de quem está ao redor da família, né? Porque essa pessoa não está sozinha, assim como de todas as pessoas que estão à frente do tratamento, né? O profissional de saúde também afeta e também é afetado, né? Ao trabalhar com oncologia. E quando a gente fala, assim, dentro da psicologia, como é que a gente pode trabalhar, que é uma dúvida muito grande, o psicólogo ele pode estar presente desde da atenção primária, né, dentro das clínicas de família, dentro do NASF, até a atenção terceirizada, né, assim, que é a que eu faço parte, de um hospital, de uma clínica especializada em oncologia, desde um atendimento ambulatorial, enfermaria, até grupo, até interconsulta com o médico, com os profissionais, né. Então, assim, tem uma dinâmica, tem uma ampla possibilidade do trabalho do psicólogo. E eu acho que falar sobre a psicologia dentro da oncologia, né, da psicologia em oncologia, é muito importante em relação a essas campanhas da saúde da mulher, porque para além dos números que eu falei, né, para além dessas implicações biológicas, a doença, ela não é só física, né? A doença, ela afeta também, tem uma dimensão psicológica, tem uma dimensão social, espiritual, né? Que é aquilo que a gente vem preconizando muito, inclusive no falar sobre isso, né? Assim, como que afeta outras áreas da vida da pessoa. Então, assim, traz todas essas repercussões que podem trazer para a pessoa, com uma suspeita ou já com diagnóstico de câncer de mama, vários sentimentos ambíguos e várias dúvidas que podem acompanhar durante todo o processo de tratamento, assim. Isso porque o câncer ele altera várias referências, né? Ou quase todas, ou todas as referências que a pessoa se reconhece na vida, né? Uma pessoa que muitas vezes a confirmação da doença marca a saída da rotina, dos planos de vida, né? Assim, traz uma nova identidade, uma nova condição, que é a condição de doente, né? De estar doente, mesmo que seja momentâneo, mas que traz inúmeras implicações, né? E a pessoa entra no mundo hospitalar, né? Com várias restrições, que vê seu corpo sendo modificado e sofrendo pelos tratamentos, né?
por mais bem-sucedido que seja, né, esse tratamento. E também o câncer, ele remete à própria finitude, né, assim, além de deixar marcas, tanto internas quanto externas, né, os próprios tratamentos, há uma alteração da imagem corporal muito grande, seja da quimioterapia ao hormônio, né, assim, o que a gente conhece mais é a alopecia, que é a perda do cabelo, mas há muitas outras alterações na imagem de como a pessoa se reconhece na vida, sempre se reconheceu, né? E também há muitos sentimentos de perdas, né? Uma perda da rotina, muitas vezes afastamento do trabalho, dos papéis sociais que a pessoa tem, né, e desempenha ao longo da vida, né? E muitas vezes, diante de tantas coisas difíceis, né, há uma perda do estímulo para seguir o tratamento. É claro que quando a gente fala de câncer, a gente não está falando de uma resposta igual. Cada pessoa reage de uma forma, cada organismo reage de uma forma. Inclusive, não há um tipo de câncer de mama. A gente não pode falar de uma resposta. Somente toda mulher, por exemplo, responde da mesma forma. Porque o câncer, ele depende do tipo de tumor, do tamanho do tumor, qual a influência dos receptores hormonais, do HER2, se há metástase ou não, se essa pessoa tem comorbidades ou não. Então, a reação depende de cada uma, mas tem algo que é também muito, muito coletivo nesse sentido, né? Assim, muda e marca a vida da pessoa e da família, né? E muitas vezes, para que a pessoa consiga, né, assim, pensando num tratamento psicológico, estar, né, continuar nessa rotina e, enfim, se fazer, né, ter novas formas de agência dentro desse contexto da vida, né, assim, o apoio psicológico é muito importante, principalmente para a pessoa poder falar, né, sobre suas dores, sobre seus medos, de forma a tentar amenizar essa dor, né. Na verdade, a doença demarca novas formas da pessoa se relacionar com o mundo e com os outros, né? Assim, eu sempre falo para os meus pacientes, para as minhas pacientes, que elas nunca vão ser a mesma pessoa, porque a forma, depois de um diagnóstico oncológico, a forma de olhar o mundo, a vida, as prioridades da vida é outra, né? Assim, passa a ser outra. A importância, o valor, as coisas também muitas vezes muda, né? E essas mudanças, tanto no corpo, né, no corpo simbólico, né, quanto assim, naquilo que é inacessível, né, só é possível quando o profissional de saúde ele está disponível para uma escuta dessas narrativas possíveis para o paciente, né, enquanto os mecanismos de produção de sentido da doença. E então, se acompanhar na tentativa de dar palavras é o principal lugar que o psicólogo tem, seja intermediando, seja de dar palavra para aquela pessoa enquanto sujeito de desejo, mas também enquanto uma pessoa autônoma, uma pessoa que tem voz dentro desse tratamento. Porque, na verdade, na medida que é possível associar um afeto, né, um representante, é possível dar um contorno, né, a essa angústia dessa vivência, mas que também, assim, pode trazer novas formas de ver o mundo que podem ser positivas, né, assim, e não necessariamente quando a gente fala de oncologia a gente fala só de dor, a gente fala muito de vida, a gente fala muito de superação também, de resiliência, em vários aspectos da vida, e eu não estou falando só de cura, né? Em relação à prevenção, que eu acho que é a maior dúvida, né? Porque quando a gente fala em hospital é até mais fácil, porque tem a psicologia hospitalar, né? Que as pessoas associam. Mas o principal que eu acho que a gente tem que entender quando você está dentro, por exemplo, de uma campanha, é que o corpo físico ele não pode ser visto isoladamente da experiência da doença, nem dos determinantes sociais da saúde, nem dos marcadores sociais da diferença, de classe, de raça, de gênero, enfim. Porque essa abordagem ela não é focada apenas no biológico, né? Então, assim, nos últimos meses, inclusive, pensando até no momento que a gente está, que é no momento de pandemia, muitas mulheres deixaram, por exemplo, de fazer mamografia, né? Assim, e muito porque a rotina feminina foi intensificada, né, pelo acúmulo de jornadas,
amplas e múltiplas tarefas, né, de ser mãe, de acompanhar os filhos, né, na educação virtual, das tarefas domésticas, dos profissionais, porque continuam trabalhando de forma online, muitas, né? Então, assim, essa ocupação gerou consequências físicas e psíquicas que estão ligadas a essa questão da prevenção, né? Mas em contramão, enquanto psicólogos, a gente tem que entender que esse descuido, né, que muitas vezes é fruto dessa falta de tempo, é possível se, dentro do nosso atendimento, ajudar essa mulher a refazer, essa mulher, esse homem a refazer as prioridades, né? Inclusive do cuidado. Mas a gente tem que considerar que não é apenas o incentivo à realização de exames, enquanto nós psicólogos, que o nosso papel, né? Assim, que muitas vezes esse acompanhamento, essas mulheres não chegam, por exemplo, em estágio avançado da doença, pelo não oferecimento desse serviço, né, em larga escala, em muitas regiões do país, né, principalmente a população mais vulnerável. Então, assim, além de estimular essas mulheres e esses homens com possibilidade de câncer de mama, né, com suspeita de diagnóstico ou com um diagnóstico já instalado, né, assim, buscar, na verdade, estimular, cobrar, na verdade, o poder público, né, para que ele ofereça condições para que essas pessoas sejam assistidas tanto no SUS quanto na rede suplementar de saúde, né, assim. E que um outro aspecto que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, e dentro enquanto mediador, né, entre a pessoa e o profissional de saúde, entre o paciente e o profissional de saúde, é que muitas vezes, nessa campanha do Outubro Rosa, é colocado uma culpabilização, né, nas pessoas, assim, por esse descuido, né? Então a gente tem que ter muito cuidado para entender que o cuidado da saúde, ele não é somente individual, né? Não é uma decisão individual somente, que tem outros contextos relacionados a isso, inclusive o lugar que a gente está, o país que a gente está, né? E que desconsidera essas condições econômicas e sociais e que muitas vezes traz um sentimento de culpa para a pessoa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, enquanto profissional de saúde, a não ampliar o sofrimento dessa pessoa, né? Assim, da pessoa que está na nossa frente, que a gente está cuidando, né? Enfim, assim, como eu falei, a gente pode atuar de diversas formas, mas eu acho que o mais importante é que entender que dentro da oncologia, a oncologia ela é muito específica, na verdade, né? Então, assim, para um psicólogo atuar dentro da oncologia, tem que estudar muito, né? Assim, tem que fazer especialização, tem que fazer supervisão, tem que fazer a própria terapia, tem que ter muita sensibilidade diante da dor do outro, né? E, assim, mas, acima de tudo, a gente tem que entender que a gente tem que sair desse modelo de clínica, de psicologia clínica, né? Que é mais colocada, né? Na verdade, o psicólogo dentro do contexto de oncologia tem que se reinventar o tempo todo, tem que entender que as adversidades fazem parte o tempo todo, né? Acho que é isso que eu pensei em falar para vocês. Não sei se vocês têm outras dúvidas ou perguntas. Ingrid, tem uma pergunta para você, aqui da Yasmin Ramos. Uhum. Ela pergunta se muitas pessoas, ao receber o diagnóstico, né, se trancam depois de saber, né, receber a notícia do diagnóstico, que está com câncer, se elas procuram se isolar da sociedade. Sim, sim, na verdade, quando eu falei que tem uma repercussão para além do biológico, né, a repercussão social muitas vezes é nisso, assim, né, no isolamento. Eu acho que é sempre uma dúvida, né, assim, se eu devo contar ou não para a família, para as pessoas queridas. Na verdade, isso é muito individual, eu acho que... E aí que está o papel do psicólogo, é respeitar e trazer à tona, né, esse lugar de sujeito de escolha, porque muitas vezes a pessoa precisa de um tempo para estar digerindo, né, esse diagnóstico, porque na verdade o diagnóstico ele vem junto com outras coisas, né? Você acaba de descobrir que tem um câncer e você tem que procurar um médico, você tem que fazer 1 milhão de exames, você tem que já entrar com o plano, pedindo para o plano, quem tem plano de saúde, para cirurgia, para quimioterapia, então são várias demandas.
E é muito singular, assim, as pessoas muitas vezes não querem contar. E eu acho que a gente tem que entender, acho que na medida do tempo que for passando, né, elas vão contando para aquelas pessoas que são mais próximas, mas, na verdade, esse momento é muito desorganizador. Então, assim como tem pessoas que falam, né, que hoje é muito comum a gente ver, colocar em redes sociais, é muito comum você falar abertamente sobre câncer, tem pessoas que escolhem, e porque é o tempo delas, porque é a maneira que elas conseguem lidar com aquilo, é de não contar, é de contar para poucas pessoas, é de contar depois, né? Então, é uma escolha muito individual, mas é muito comum, sim, assim. Não, entendi. Não, com certeza é bem importante nessa questão do acompanhamento, né, de você estar ali acompanhando essas pessoas que acabaram de, né, receber esse diagnóstico. Eu vou dar procedimento e no momento final eu vou trazer algumas outras perguntas para vocês que eu acho que a gente consegue seguir, né, adiante e a gente mantém a live bem produtiva e depois eu vou direcionando a pergunta uma para cada, tá bom? Agora eu vou estar falando com a Lucimari Sobral. Lucimari, acertei seu sobrenome, tá vendo? Eu vou estar falando com ela agora, ela que é assistente social, né, vai estar trazendo um pouco também sobre a reflexão, né, a experiência da assistência social, né, nesse tema de Outubro Rosa do câncer de mama, e eu tenho certeza que vai estar contribuindo aí bastante com vocês. Lucimari, é com você. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né, de poder estar participando hoje desse momento importante, porque, né, como falou, né, o meu nome é Lucimari Cabral, eu tenho 56 anos, sou assistente social, sou paciente oncológica, estou em tratamento do câncer de mama, né, e hoje eu não venho aqui falar da minha experiência, porque a gente vai ouvir a experiência da Marta, mas eu venho falar do papel do assistente social. Embora eu não atue na área da saúde, né, eu sou funcionária pública municipal aqui de São Gonçalo e atuo na política pública para as mulheres aqui do nosso município. No momento estou de licença, né, então eu ainda não tenho previsão do meu retorno ainda ao trabalho. Mas falar sobre o serviço social, né, mesmo não atuando na saúde, o assistente social é aquele profissional que vai intervir nas questões sociais. Né, bem como a psicóloga, né, a Ingrid falou, a importância dessa ação multidisciplinar no serviço, né, da psicologia e do serviço social, é ele que vai garantir e socializar as informações do paciente. Também vai identificar questões que possam interferir nesse processo de tratamento. Porque o profissional, como ela falou, com essa escuta no sensível, é perceber aquilo que, de fato, interfere, para além da questão da doença, na continuidade do seu tratamento. E entender que a questão de saúde não é só a ausência da doença, né? E quais outros fatores que estão interferindo na vida daquele paciente e muitas das vezes vai fazer com que ele desista do tratamento por uma questão, pode ser habitacional, alimentação, trabalho. Então, tudo isso vai interferir, muitas das vezes, no tratamento daquele paciente. Então, aquele paciente que não consegue acessar o serviço porque desconhecem os serviços da sua localidade. Então, o serviço social ele vai entrar nesse contexto, né, de orientar, de informar, não só o paciente, mas também os seus familiares, e informar também sobre os direitos da pessoa com câncer. Muitos são os direitos, poucas pessoas têm conhecimento e dificuldade de acessar esse direito. Então, o serviço social vai fazer essas reflexões, para além de também, junto com a equipe, né, traçar melhores caminhos para que o paciente ou a paciente, né, que naquele momento, como nós estamos falando aqui do câncer de mama, né, também não é isenta aos homens, uma margem pequena, mas na sua grande maioria são as mulheres que estão ali, né, fazendo o tratamento, de que maneira essa equipe vai trabalhar em conjunto, né, dentro do seu olhar, dentro das suas especificidades, para que aquele paciente ele possa ter um melhor acompanhamento e também que ele consiga fazer o seu tratamento de uma forma mais leve possível. Como ela falou, não é um tratamento, né? Eu falo por experiência própria, não é um tratamento leve, suave, é um tratamento pesado, dolorido,
mas que a gente pode encarar de uma forma mais leve, né? Se você consegue ter também essas orientações que te possibilitem, né, acessar bens e serviços nesse momento tão crítico. Então, o serviço social ele vai elucidar para o paciente isso porque ele tem de direito. E a gente fala muito, e é uma busca muito grande dos pacientes, mesmo eu sendo um paciente, não tendo todos os esclarecimentos, a gente acaba procurando também orientações, porque a gente acaba aprendendo muitas coisas nessa nossa vivência, nessa trajetória. E uma das grandes preocupações hoje também é de trazer informações às mulheres, porque nessa pandemia ou em outras estatísticas, se fala muito do que a mulher deixou de fazer, né, a mamografia. E a gente refletiu também sobre o acesso, né? Será que essas mulheres estão conseguindo ter acesso ao serviço? Será que os serviços eles estão conseguindo atender a essa demanda? O mês de outubro é importantíssimo, né, ter esse momento de reflexão e de alerta por uma questão tão grande, né, que é um do segundo câncer, né, que é o índice de mortalidade na questão feminina. E como que essas mulheres têm acessado esse serviço? Como esse serviço ele tem chegado a essas mulheres? Como que a gente pode socializar essas informações? De que maneira, não só o serviço social na educação, mas em qualquer outro espaço, a gente está socializando esse tipo de informação para as mulheres e mostrando para elas o caminho, né? Como percorrer. E, para além disso, lutar para que esses direitos, de fato, né, eles sejam efetivados. Então, porque o que a gente percebe hoje é uma demora, né, para que as mulheres consigam fazer o exame. Quando conseguem, demoram para ter o resultado, embora existam leis, né, a lei de 60 dias, quando você tem um diagnóstico e que você tem que ser inserida no tratamento. Quando você já está em tratamento, um período máximo de 30 dias para que você possa conseguir fazer os seus exames, e a gente sabe que isso não acontece em muitos casos, né? A gente vê muitas pessoas reclamando, questionando a demora para fazer o exame e ter o resultado. Então, esse é o nosso papel enquanto profissional, em qualquer espaço que nós estejamos trabalhando para a informação das mulheres nesse sentido do câncer de mama. E o outubro, ele é o ápice, né? Onde a gente tem as campanhas, onde a gente fala sobre esse assunto, onde muitos locais estão debatendo esse assunto, como nós aqui agora estamos aqui falando sobre isso. E é uma preocupação muito grande das mulheres, principalmente essa mudança de rotina em relação ao trabalho, a relação à sua renda, porque muitas mulheres necessitam ser afastadas do trabalho, né? Porque a gente precisa de ter condições para fazer esse trabalho, e aí ela não consegue acessar alguns direitos. As mulheres que não estão na condição de segurada, elas não vão conseguir estar de licença médica. Então, desculpa, eu pensei, a pessoa aqui, ela não vai conseguir esse acesso, por ela não estar na condição de segurada, de estar com auxílio-doença, e muitas vezes algumas não compreendem que elas necessitam, né, elas têm que ser seguradas do INSS para conseguir o auxílio. Outras não conseguem o BPC, o benefício da prestação continuada, porque não estão dentro do critério, porque existe o critério, né, a doença, a deficiência e idade. Então, assim, fazer esse trabalho de conscientização para que elas possam entender e identificar de que maneira a gente pode ajudar. Outros benefícios, né, que elas procuram muito, né, a poder retirar, né, receber o fundo de garantia. As mulheres que estão com câncer, elas têm o direito de receber o fundo de garantia, ou se a pessoa, né, não só a paciente, mas o seu dependente, né, se você contribui, se você tem um recolhimento do fundo de garantia, tanto a pessoa que recolhe quanto o seu dependente, que também tem a doença, ele pode também fazer essa retirada. Então, a gente vai estar sempre orientando sobre os direitos, os bens e serviços que elas têm direito, né? Junto a essa equipe, né, o encaminhamento para o serviço social, vai identificar que aquele paciente ele não está conseguindo elaborar muito bem, e quando recebe esse diagnóstico,
apesar de toda essa condução que o serviço social está fazendo junto com ele, né, dessas questões que ele precisa acessar, dos serviços que ele precisa acessar, também é o papel do serviço social encaminhar para o acompanhamento com a psicologia, para que esse paciente tenha essa condição emocional, espiritual também, né, como ela falou, para que ele consiga perceber, se perceber nesse tratamento, e por todas as mudanças que nós sofremos, tanto no corpo como no nosso emocional. A parte espiritual também é muito importante, né? Respeitar a pessoa atendida na sua questão espiritual, isso é muito importante também, e trabalhar conjuntamente com todos os atores que estão envolvidos ali no atendimento daquela pessoa. Conseguiu me ouvir bem? Sua voz está baixa, ô Lucimário. Você conseguiu me ouvir bem? Agora consigo, agora melhorou. Melhorou bem? Eu vou repetir o finalzinho, que o final que vocês não escutaram. Falando que a importância do profissional de serviço social junto. Tá mudo, Lucimário, não tá saindo sua voz, não. Verifica se você tá com a mão verifica se você não tá com a mão em cima do microfone, da entrada de áudio do seu aparelho. E agora? Melhorou para vocês, pessoal? Tá, melhorou sim, pode ir. Então, o que eu falei, a importância da atuação multidisciplinar, né? A atuação da psicologia, do serviço social, né? Porque o paciente oncológico ele vai demandar muitas situações, não só o tratamento, né? O tratamento tradicional, mas ele vai demandar outras questões que estão envolvidas diretamente para que ele tenha um sucesso no seu tratamento. Espero ter atingido algum tudo. Se tiver alguma dúvida. Então, as dúvidas a gente vai direcionar. Eu vou direcionar as perguntas para vocês no final, que eu vou deixar o evento ir se desenvolvendo. É interessante essa questão, né, Lucimari, da questão social, né, ela é extremamente importante. Né, esses pontos que você abordou aí, para fazer com que a pessoa esteja nesse processo, né, passe de maneira mais leve possível, né? Acho que é o grande objetivo, né, que se resume a tudo. A nossa terceira convidada, Marta Lins, ela vai trazer hoje um relato, né, a sua experiência com câncer de mama, né? O assunto super importante. Marta, passo a palavra para você. Ok. Boa noite a todos. Eu agradeço de antemão a oportunidade de estar participando dessa live e espero poder contribuir, né, com esse estudo, esse trabalho que vocês realizam, porque eu consegui me encaixar aí em tudo que foi explanado, né, não só na questão psicológica, mas a parte também de assistência social. E, assim, para mim, eu acho que o grande medo inicial do paciente de câncer de mama é viver, né? É não morrer, ou seja, viver. Mas, assim, no meu caso, como na ocasião que isso aconteceu, e foi no finalzinho de 2018, né? Não tem tanto tempo assim, eu estava sem plano de saúde e precisei recorrer a um tratamento do SUS, né? Experiência essa que eu nunca tinha tido na minha vida, e aí, nesse momento, se tornou ainda mais complicado, né? Mas, assim, eu costumo dizer que dentro do azar eu dei sorte, porque eu consegui receber essa assistência de forma rápida. É bem verdade que quando eu busquei o SUS, eu já tinha todo o diagnóstico, né? Eu já tinha todos os exames que eu havia feito particular, e eu consegui, graças a Deus, receber esse atendimento de forma rápida. Mas, assim, tirando o receio de ser uma doença, né, com grande índice de mortalidade, o câncer de mama, para a mulher, o tratamento ele é muito agressivo em todos os aspectos, né?
por debilitar muito o organismo, baixar muito a imunidade. A gente tem a questão da vaidade feminina, né? Porque no tratamento de quimioterapia perde-se de imediato o cabelo e todos os pelos do corpo. Então, isso abala bastante, né? Eu lembro que no meu processo, quando eu comecei a fazer o tratamento de quimioterapia, eu lembro que no dia que eu perdi o cabelo, e eu vou confessar a vocês que foi praticamente tudo de uma vez só, né? Isso me abalou bastante. Eu lembro bastante desse momento e de quanto isso foi difícil para mim. Então, essa perda de cabelo, dos pelos do corpo, sobrancelha, cílios, que acaba mexendo muito, né, com a questão estética feminina, você estar debilitado com relação à sua imunidade, você fica sem força e sem ânimo para fazer nada. Aí envolve a questão que vocês também abordaram, profissional, né, de você não conseguir exercer a sua atividade profissional da mesma maneira. E aí você acaba sofrendo a questão financeira também, que é abalada por conta disso, quando não se consegue essa assistência do INSS, conforme também foi abordado. E aí, realmente, quer dizer, são várias questões, né? A questão da vida em si, a questão estética, a questão profissional, a questão social também, apesar de eu não ter tido assim dificuldade, problemas em falar para as pessoas da doença, né? Mas é um momento que você quer estar com você mesma, reclusa, vivendo todo aquele processo, mas tentando descansar um pouco, enfim. Então, assim, é todo um processo que envolve todas as questões que foram colocadas e que é bastante difícil. Quando a gente também fala da questão da cirurgia, eu, graças a Deus, não tive que fazer a mastectomia, né, que seria a retirada total da mama. Eu dei sorte nesse aspecto, porque fiz só a cirurgia para retirada do tumor, mas, infelizmente, tive o problema da retirada de linfonodos, né? E aí, quer dizer, além de eu pelo menos, né, tive muita essa preocupação de sofrer essa cirurgia de esvaziamento de axila e depois o meu foi na mama direita, né? Então, quer dizer, a gente fica com aquela coisa, vou ficar com o braço direito, eu sou destra, né? E não vou poder fazer mais nada, enfim. Mas graças a Deus, hoje eu faço praticamente tudo, né? Evito pegar excesso de peso, mas eu vejo outras mulheres que tiveram câncer de mama e que têm essa limitação maior, têm medo, né, de fazer as coisas, enfim, graças a Deus eu não estou vivenciando isso. Mas eu posso dizer que, quer dizer, no meu caso não tem tantos anos assim, são 3 anos, né? Porque foi no final de 2018, mas eu não consegui ainda voltar, né, ao que eu era antes da doença. E eu acho que voltar 100% vai ser difícil. Eu estou falando isso organicamente, né? Até porque tem a questão da cirurgia, do esvaziamento de axila. E emocionalmente, né, eu acho que é como foi dito aí também. A gente começa a ter uma visão diferente da vida, das coisas, né? Até mesmo no aspecto da vaidade feminina, enfim, em tudo na nossa vida. Eu acho que a gente começa a ter, de fato, uma visão diferente, né? Até pelo fato de você ter vivido um processo de doença, onde o risco de morte ele é grande. Eu agora, esse ano, né, eu perdi 2 tios com câncer, né? Então, isso me mostra que a incidência e a hereditariedade, não sei como eu daria nome a isso, na família é grande, né? Mas esse sentimento de ter vencido uma doença tão difícil, ele é bastante satisfatório, né?
Porque, para mim, o grande receio era esse, era morrer, era deixar as pessoas que eu amo, né? Enfim. Mas eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Se eu fosse falar em detalhes, a radioterapia, que é um tratamento também bastante agressivo e bastante difícil, né? Eu até tentei, tive esperança de conseguir fugir dele também, mas não teve jeito. Também passei pelo processo de radioterapia. E é um tratamento muito longo também, né? O que eu acho que dificulta muito, porque não é uma doença que você faz um tratamento por um mês ou 2 meses, é um tratamento a longo prazo. Você faz sessões de quimioterapia durante meses, depois, no meu caso, eu primeiro fiz a quimioterapia para tentar reduzir o tumor e não ter que sofrer a mastectomia, e graças a Deus deu certo, né? Depois eu passei por esse processo de cirurgia, que é bastante difícil também, depois essa recuperação, e depois então vem a radioterapia. Então, eu levei aí 1 ano e meio, mais ou menos, né, em tratamento. E então é muito tempo, né, que você vivencia todo esse processo de tratamento e sempre com receio muito grande de você de sofrer aí a metástase, né? É, Porque eu acho, não sei, me desculpem, mas eu acho que nenhuma mulher veio a óbito em função do câncer de mama, né? Mas eu acho que porque sofreu metástase e essa metástase, então, atingiu órgãos vitais, enfim. Eu não sei se é exatamente isso, porque eu não tenho nenhum conhecimento aí na área médica e nem na área de vocês. Mas, assim, o receio sempre foi de fazer os diversos exames de acompanhamento e sempre naquela ansiedade de receber o resultado desses exames e ver que estava tudo bem, que você não estava sofrendo nenhum problema de metástase, né? Eu acho que, então, durante o meu tratamento, apesar de ser um tratamento bastante agressivo e bastante difícil, né? Eu acho que assim a grande questão para mim que foi mais difícil foi um pouco esse receio, né, de não conseguir vencer essa doença tão difícil, né? Eu acho que é isso. Nossa, Marta, que experiência e contribuição excepcional que você trouxe. Nossa, Parabéns, obrigada. parabéns, né, por tudo que você, né, superou, né? Isso faz de você uma guerreira, né? Eu vou estar trazendo algumas perguntas para vocês e o pessoal que está assistindo, vocês podem também deixar as perguntas de vocês também, né? Que agora a gente vai responder as perguntas, né? As dúvidas das pessoas que estão nos assistindo. Primeira pergunta vai para Ingrid. Ingrid, a psicologia pode ajudar Peraí, só um minuto. A psicologia pode ajudar na recuperação da autoestima das mulheres que sofrem com câncer de mama? Ou que já passou por isso? Sim, com certeza, né? Eu acho que, como bem foi falado, né, assim, pelas meninas, né, como a gente conversou aqui, na verdade o câncer de mama ele afeta muito, né, a autoestima, porque a nossa autoestima é ainda muito ligada à imagem corporal e quando a gente fala de câncer de mama, a gente fala de um lugar simbólico muito, de uma representação sociocultural muito importante do seio, né? Que é muitas vezes relacionado ao feminino, né? Então, quando você afeta esse órgão desde o início é muito difícil, né? E também há uma possibilidade de perda dele, né? São modificações na imagem, no sentido de, mesmo quem não faz a mastectomia, você perde o cabelo, como a Marta falou, né? Perde os pelos, você muitas vezes emagrece ou você engorda. Quando você faz a quimioterapia, a pele fica flácida, muitas vezes muitas vezes tem dor no corpo, né? Assim, tem muitas mulheres que uma das sequelas da quimioterapia é a neuropatia periférica, né? Que é formigamento, as dores nos ossos, nas mãos, nos pés.
A hormonioterapia tem alteração hormonal, que tem a antecipação da menopausa, o fogacho, que é as ondas de calor, né? Enfim, muitas vezes as dores nos ossos, né? Então, são muitas questões que afetam a forma que essa pessoa, né, que essa mulher se vê no mundo, né? E a autoestima está relacionada a isso, né? A imagem que a gente tem de si, que o outro tem da gente, né? Então, quando a psicologia, ela... E aí eu acho que é importante, né, assim, a fala delas duas, né, principalmente a Marta, que conta a história dela, né, é que muitas vezes esse lugar, ele sai, né? Esse lugar, ele muda muitas vezes as certezas que a gente tem na vida, inclusive o que a gente considera como autoestima, né? O que a gente considera como, Marta falou, né? Assim, como vaidade, o que a gente considera como importante. Então, assim, muitas vezes a psicologia está nesse lugar de acolhimento, mas de uma reintegração do próprio eu, né? Assim, de como é que aquele evento que é traumático da doença pode se colocar na vida dessa pessoa, como é que a alteração dessa imagem não significa que a mulher é só a mama, né? Assim, ser mulher não é só a mama. Eu acho que o câncer, ele traz muito isso, né? Essa representação, embora a mama seja muito importante, né? É um órgão como o outro, né? Mas eu acho que a pessoa descobre no caminho várias saídas para a vida, né? Eu acho que a grande questão é isso que a Marta falou, assim, em relação ao viver, né? Acho que a grande questão da ajuda da psicologia é a gente auxiliar nesse retorno à vida, né? E muitas vezes a autoestima, ela muda de lugar, né? Muitas vezes a mulher que entra não é mais aquela que sai, né, do tratamento. E eu escuto muito isso, muitas vezes. Tem mulheres que sofrem muito com uma perda do cabelo e que é muito difícil, assim como eu escuto muitas vezes delas, assim, não é importante. O importante é o tratar. O cabelo cresce depois, né? Você tem muitas formas de se lidar com isso, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que a gente vai desconstruindo lugares e reconstruindo lugares na vida, inclusive da autoestima, né? O lugar da autoestima, o que significa autoestima, né? Não sei se eu respondi a pergunta, espero que sim. Tem outra pergunta para você, Ingrid, também bem interessante, que nesse momento de acompanhamento, como é que podemos trabalhar a questão da autoestima do indivíduo no momento do acompanhamento dele? Bom, eu sou, né, assim, acho que pela minha fala, quem é da psicologia vai perceber, sou da psicologia humanista, né? E eu entendo que uma doença, ela é altamente ameaçadora ao self, da pessoa, ao eu, né? Então, assim, seja pelo medo, né, da possibilidade, né, da finitude, né? Seja por você se encarar, né, encarar como uma pessoa que não dura para sempre, como em relação, e aí que eu falo, a autoestima, ela está muito relacionada na nossa sociedade, que é uma sociedade muito muito ligada à beleza, né? A beleza é um subproduto, né, da sociedade que a gente está, é muito ligada à autoimagem, né? E a autoimagem muitas vezes está ligada ao corpo, como é que a gente se vê o corpo. Então, muitas vezes, a psicologia acompanha, o psicólogo, ele acompanha a pessoa desde que ela entra, né? Desde que essas alterações começam e que como que muitas vezes é um turbilhão de sentimentos, né? Assim, muitas vezes a gente acha que o psicológico é uma linha reta e, na verdade, não é, né? Assim, as pessoas veem a oncologia muitas vezes de duas formas. Ou você tem que ser aquela pessoa, quando você recebe um diagnóstico, que está sofrendo, que está mal, que está definhando. Ou você tem aquela pessoa forte, que supera o tempo todo. E muitas vezes não é assim, né? Tem momentos que você está bem, tem momentos que você tem toda a vontade e força do mundo para conseguir estar no tratamento. E tem momentos que você está mais sensível, tem momentos que você quer parar, tem momentos que você não sabe, como a Marta falou, se você vai dar conta, né? E aí aparece o medo e aparece a insegurança. A autoestima, eu acho que muitas vezes a gente pode trabalhar
no sentido de que a pessoa, apesar de todas as dificuldades, é capaz, né? É capaz de passar por isso. Seja tendo a cura ou não, né? Assim, é capaz no sentido de que é possível você encontrar caminhos para lidar com o sofrimento. A dor, né? O sofrimento ensina também a gente, né? Não é só o amor, o sofrimento ensina. Então, quando a gente trabalha a autoestima, não é só em relação à beleza, é muito em relação a como é que a pessoa se vê capaz, né? Como muitas vezes as pessoas acham que não vão dar conta, né? As mulheres acham que não, e dão, porque deram conta de muitas coisas na vida, né? De uma história super difícil, né? Eu estava te ouvindo, Marta, e eu estava pensando em como muitas mulheres vivenciam isso, né? Assim, não tem plano de saúde, ou o plano de saúde é tirado, e muitas vezes tem um monte, são atropeladas por um monte de dificuldades e conseguem, né? E lutam e vão com isso. Então, assim, são as potencialidades. Trabalhar a autoestima não é só trabalhar a imagem corporal, é trabalhar a potencialidade do indivíduo, né? Enquanto pessoa autônoma, enquanto sujeito de vontade, como pessoa potente para estar na vida e para reconstruir algo dessa dor, né? Para reconstruir e construir, na verdade, algo mesmo diante de uma experiência tão difícil, né? Assim, acho que é mais ou menos isso. E eu acho que quando você também fala de autoestima, né, trabalhar essa autoestima, você também está trabalhando a aceitação da pessoa, né, sobre essa doença que ela acabou de, né, receber esse diagnóstico, né, porque também fizeram uma pergunta sobre a aceitação. Então, essa sua resposta, ela basicamente responde essas duas perguntas, né, porque quando você trabalha a autoestima da pessoa, você também está querendo ou não trabalhando a aceitação dela, né, potencializando ela para conseguir encarar isso, né, e em busca da melhoria, né? Em busca do tratamento. Lucimar, eu tenho uma pergunta para você. Desculpa. Pode falar, Ingrid, pode falar. Não, eu só ia complementar dizendo assim que aceitar não significa concordar. A pessoa não vai, ninguém fica feliz porque tem um câncer, ninguém concorda, né? Assim, é difícil de integrar isso a nossa vida. Mas aceitar muitas vezes é o fato de que essa doença já está instalada e o que eu vou fazer diante disso na minha vida, né? Assim, é muito mais nesse sentido do que concordar, porque eu acho que isso não existe, não é essa bem a palavra, né? Entendi. Lucimari, pergunta para você. Quais são os aparelhos públicos que o indivíduo pode ter acesso em sua assistência? Você fala, eu vou falar no sentido do atendimento, né? O meu atendimento é todo pelo SUS, né? Eu faço no INCA, eu sou atendida no INCA 3, e o meu acesso aqui no meu município de São Gonçalo, nós temos um espaço rosa, que faz o diagnóstico, faz o exame da mamografia, e quando eu fui diagnosticada, eu fui encaminhada para a central de regulação, porque para você ter acesso ao serviço pelo SUS especializado, você tem que ir pela central de regulação, em qualquer município, e aí a central de regulação é que vai direcionar, né, o local que tem a vaga disponível para o atendimento, né, o hospital especializado naquele momento. As mulheres de São Gonçalo são encaminhadas ou para Rio Bonito, Niterói, ou para o INCA, e tem outros hospitais no Rio, eu não sei o nome de todos, mas são vários hospitais que têm o tratamento, né, especializado em câncer. Então, esse encaminhamento vai ser feito pela Central de Regulação. E agora também, no município de São Gonçalo, tem a parte o Oncocentro, que faz o tratamento, né, que quando é diagnosticado, o mastologista, né, que é o médico da mama, é que vai identificar, verificar lá que você está com a doença, faz o tratamento. E o tratamento, a medicação, todo esse protocolo, ele é feito pelo oncologista. Então, São Gonçalo hoje tem um centro de oncologia que atende essas mulheres que são encaminhadas ou para Rio Bonito ou outros serviços, e ela faz aqui no município a parte da quimioterapia, o acompanhamento todo com a oncologia. E a radioterapia também ela é regulada. Eu faço o meu acompanhamento todo no INCA,
E o próprio hospital fez a regulação, né, encaminhou para a central de regulação, e eu fiz a minha radioterapia na clínica no Ingá, que é uma clínica conveniada ao SUS. Como o nosso tratamento ele requer vários serviços, a central de regulação ela vai ser sempre acionada quando necessitar de algum tratamento especializado. Embora no INCA eu consiga fazer todo o meu tratamento, a radiologia eu fiz fora do INCA. Então, assim, sempre o primeiro passo é procurar a saúde básica do município. Identificou, verificou que você fez o autoexame, verificou lá o nódulo, ou você regularmente, é importante o toque, mas é importantíssimo você procurar fazer regularmente os seus exames, principalmente mulheres acima dos 50 anos, procurar fazer regularmente esses exames, anualmente. Você vai procurar uma unidade básica de saúde mais próxima da sua residência, aquela que é a sua referência. Ali, se você já identificou o nódulo, ele vai te encaminhar para uma histologia. Ou o próprio médico vai solicitar um exame de mamografia. Então, a partir do resultado desse exame, identificou que é ali, né, a mamografia, a ultrassonografia, ele mesmo vai encaminhar você para um especialista, que é o mastologista. Então, a gente tem que sempre pensar que existe uma saúde básica, você vai ao atendimento, identificou qualquer situação suspeita, você vai ser encaminhada para a mastologia, e é sempre pela central de regulação. Tudo acontece na central de regulação. Excelente, Luciane. Excelente, Lucimari. Isso. E os outros serviços, né, os direitos que as mulheres têm acesso, né, como eu falei, muitas mulheres... Né... Olha, assim, eu gostei bastante dos assuntos, né, que foram abordados, e acredito que as perguntas também que foram sendo respondidas, né, o pessoal também conseguiu ter um entendimento um pouco melhor sobre o assunto, né. Marta, só para me finalizar, eu queria fazer uma pergunta para você, que é quais conselhos, né, que você pode dar para uma pessoa que ainda não passou por o que você passou? Por uma pessoa que ainda não encarou esse obstáculo que você encarou. O meu áudio tá bom aí para você? Tá sim. Então, eu queria que, até exemplo do que aconteceu comigo, quando eu tive o tumor na mama, o meu tumor ele estava colado à pele e eu tive uma retração na mama. E como era uma retração num local mais baixo, eu achava que aquilo ali estava apresentando alguma gordurinha, alguma coisa estética. Eu não me liguei que era um câncer, né? Era um tumor que já estava instalado ali, preso à pele e crescendo. Mas aí aquilo eu comecei a estranhar, enfim, e procurei um médico para fazer os exames. Então, hoje eu diria para todas as mulheres que façam exames periódicos, sem ter. Então, eu diria que nem anual, né? Mas trimestral, sempre exames, e qualquer coisa diferente que apareça na mama, que veja, que verifique sobre o que se trata, né? Mas, principalmente, eu diria que não vivam preocupados, né, também. Eu acho que se você sofrer antecipadamente, né, por algo que você nem sabe que vai acontecer, eu vejo em mulheres que fazem exames específicos, que é algum caso eu agora esqueci até o nome do exame, mas eu acho que foi o caso da Angelina Jolie, que fez um exame e que ela optou por fazer uma mastectomia, né, e colocar um silicone, enfim. Eu não sei se eu fizesse um exame desse antes de descobrir o câncer, se eu teria removido, tirado a mama, enfim. Eu acho que não se deve sofrer nada por antecipação. A gente deve ter fé sempre, mas está sempre a tempo.
E é importante também, né, Marta, trazer toda essa experiência, né, e alertar os homens também, né, porque o câncer de mama também atinge os homens, né, mesmo que uma porcentagem minúscula, né, mas muitos, às vezes, nem têm interesse nesse assunto, né, porque acham que nunca vai Uhum. acontecer com eles, né. Então é importante também trazer toda essa experiência sua para alertar também os homens, né, sobre esse acontecimento. Pessoal, olha, eu agradeço demais a participação de todos vocês, né? Em nome dos alunos da comissão de psicologia da Universo aqui de Niterói, eu agradeço a participação de vocês. A gente vai colocar essa live, vamos colocar no nosso canal no YouTube, para quem queira assistir ela toda, né? Vocês também podem assistir novamente e agradecer por toda a experiência que vocês, né, trouxeram, né, todo o conteúdo, e parabenizar, né, a Marta, a Lucimara, a Ingrid, né, por tudo que agregou aqui, né, pessoal? Acho que é muito importante a gente entender isso. Desde já eu agradeço a vocês. Vocês gostariam de trazer alguma consideração final, mais algum ponto? Eu quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade de falar, sempre é importante, né? Esse espaço é importante. E só agradecimento mesmo pelo convite. Ingrid, gostaria Agradecer de... a oportunidade de estar contribuindo com esse trabalho importantíssimo, né, que a Ingrid já realiza e que vocês estão cursando aí psicologia. Eu acho que isso é um trabalho fundamental em todos os momentos da nossa vida. No momento de doença, de câncer, eu acho que é ainda muito mais importante. Tá? Eu agradeço pela oportunidade de participar. Bom, eu queria, além de agradecer, né, assim, falar para os estudantes de psicologia, né, para quem está na graduação ou quem é recém-formado, que pretende se especializar, mas principalmente na graduação, assim, que são questões que muitas vezes não são trazidas, né, assim, eu não tive essa conversa dentro da sala de aula da graduação, né, então é muito importante que a gente vá buscar, né, fora, assim, o aluno não é só aquilo que a instituição traz, mas é também o que ele vai procurar, né, assim, o que ele faz com as informações que dão, né? Então, cada vez saber mais, se aprofundar mais, não é só o câncer de mama, né, novembro tem o novembro azul, em dezembro tem o dezembro laranja, enfim, cada mês do ano a gente está falando sobre um tipo de câncer, são vários tipos de câncer, e cada um impacta de uma forma diferente a vida de uma pessoa, né, da família, de quem trata. Então, eu acho que é muito importante a gente focar no Outubro Rosa, mas sem esquecer que tem outros, né, muitos outros cânceres aí para serem falados, que são poucos falados, né? Você mesmo falou agora sobre o câncer de homem, né? O câncer de mama no homem. A próstata, né? O câncer de próstata ainda também é um tabu. Muitos homens não vão buscar esse auxílio médico, essas informações. Então, acho que é muito importante levar essas informações para um público que muitas vezes não tem acesso ou que tem dificuldade, né? Não quer saber sobre isso, mas que é importante saber, né? Então, assim, agradeço, parabenizo a iniciativa e incentivo a vocês fazerem sobre outros temas, né, outras campanhas que a gente tem dentro da oncologia, né? Sim, a gente vai trazer. Nesse mês, a gente vai ter um evento sobre o Dia do Idoso, né? A gente vai trazer no Uhum. YouTube o evento bem interessante também. E a gente está planejando outros eventos sobre, né, as campanhas que vêm a seguir. É isso, Tá. pessoal. Obrigado Tchau, novamente. gente. Obrigada. Um ótimo final de semana para vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. tchau, Beijo. tchau.